Assista agora a mais uma atração da TV Ibaiti Online. Direto ao ponto. Oferecimento: Lacma Dermocosméticos e Tatiane Góes Estética. Chácara Bela Vista. E Gonçalves Engenharia e Projetos Ambientais. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Direto ao Ponto e hoje uma pessoa muito especial, Abigail Pireiek, psicóloga clínica, e vamos falar de assuntos importantíssimos para você. Olá, Abigail, seja bem-vinda. Olá, Sérgio, muito obrigada. Muito obrigado, seja bem-vinda. Abigail, vamos falar de assuntos importantíssimos, o pessoal que está em casa, famílias, querem saber muito sobre isso aqui. Vamos falar hoje sobre estresse, depressão, enfim, muitos assuntos. Pessoas estressadas, Abigail. Como as pessoas definem o estresse e como cuidar? Como as pessoas devem agir com pessoas estressadas? O que causa o estresse como um todo? Bom, o estresse, na verdade, ele às vezes ele é muito mal interpretado. Às vezes as pessoas veem como o estresse como uma coisa ruim. E na verdade o estresse é algo muito natural. Antigamente, os povos antigos, quando eles estavam na época de caçar e eles viam algum animal que eles precisavam matar, o corpo gerava o estresse necessário para que eles pudessem ter esse impulso de caçar. E hoje não acontece diferente. O estresse em um nível, um pouco nível, ele é saudável. Por quê? Porque ele faz a gente levantar, a gente correr atrás das nossas coisas, trabalhar, ir atrás dos nossos sonhos. O estresse, ele é despertado quando a gente está na frente de uma situação de perigo, então ele é muito importante. Só que ele se torna prejudicial quando você está exposto direto ao estresse. Ou seja, hoje na nossa sociedade é muito comum ver pessoas estressadas. A gente às vezes confunde, a gente acredita que porque a nossa rotina é muito corrida e estressada, mas não. Na verdade, o estresse, ele aparece, por exemplo, quando nós estamos esgotados. O nosso corpo, ele vai dar alertas de que a gente precisa parar. O que é o estresse? O estresse, o mau estresse, é aquele que a gente acumula, é aquele que a gente não descansa. E pode ser dois tipos de estresse. O interno, que são pessoas que têm uma personalidade que são mais perfeccionistas, que se cobram. Então, às vezes, elas se cobram demais, cobram muito essa perfeição e elas acabam ficando estressadas. Outra forma de despertar o estresse são no ambiente profissional, principalmente. Hoje em dia, a gente vê uma sociedade muito corrida, sempre empresas querendo atingir metas, alcançar lucros. E às vezes isso se torna mais importante do que a saúde do profissional. Então a gente acaba vendo muita pessoa estressada. Quais são as causas? Como já disse, pode ser seu ambiente de trabalho, às vezes alguma mudança familiar, mudança pessoal, uma cobrança própria. E quais são os sintomas? Os sintomas podem ser um desgaste emocional. A pessoa, ela começa a ficar desgastada, ela começa a ter alteração no sono dela, ela começa a desenvolver doenças que a gente chama de psicossomáticas, que são doenças que têm uma manifestação física, mas a origem dela é emocional. Prova disso são o aumento de números de gastrites, de úlceras, que às vezes não vem pela má alimentação, mas às vezes vem pelo estresse, uma carga grande de estresse. Uma boa conversa ajuda a desestressar ou não? O estresse, quando ele ainda está em nível de estresse, ainda é mais fácil de tratar. O básico é mudar a rotina. É procurar momentos para relaxar,
momentos para aliviar esse estresse, fazer atividade física ou desenvolver algum hobby, alguma coisa que propicie o relaxamento é o ideal. Porque se esse estresse não for dado a devida atenção, aí pode caminhar para uma depressão ou uma ansiedade. Maravilha. Abigail, falando já sobre isso, um assunto muito comum que as pessoas de casa precisam saber: depressão. Muitas pessoas se escondem atrás das mídias sociais e ninguém sabe o que ela está passando em casa. Pessoas depressivas, como as pessoas devem tratar, como os familiares devem tratar, a pessoa deve buscar uma ajuda, como é que funciona? Depressão é uma doença física, sim. Hoje a gente vê muito pessoas dizendo que pessoas que se dizem depressivas são pessoas preguiçosas. E isso é um mito. A depressão ela é uma doença física, só que ela tem uma grande carga emocional. A depressão, o que é? A depressão é uma tristeza, um estado profundo de tristeza prolongado. E a gente deve tomar muito cuidado, porque hoje a nossa sociedade ela prega muito a felicidade. Você precisa ter, você precisa procurar, você precisa ser. E aí as pessoas, às vezes, quando elas acabam não atingindo, elas desenvolvem um estado depressivo. Só que o cuidado que eu digo é que hoje as pessoas elas não gostam de se sentir tristes. Verdade. Na verdade, ninguém gosta de se sentir triste. Só que o erro é não lidar com a tristeza. É esconder. Se hoje você é uma pessoa que está triste porque aconteceu alguma coisa, as pessoas sempre te dizem: não chora, não fique triste, levanta a cabeça. E claro que o apoio é importante, sim. Só que sentir as nossas tristezas são importantes. Hoje a gente vê pessoas que estão passando por uma tristeza e já dizem que estão depressivas. E a diferença é que a tristeza é momentânea. A tristeza ela é pontual por alguma situação que aconteceu. E a tristeza ela é importante de ser vivida, porque a partir das nossas tristezas nós desenvolvemos resistência, resiliência, nós aprendemos e crescemos pessoalmente. Então, essa pregação de super felicidade, que a gente precisa estar feliz o tempo inteiro, também não é saudável. É preciso passar pelos obstáculos da vida. O que é a depressão? A depressão, ela pode ser, às vezes, um luto não elaborado. E o luto não necessariamente é só quando o ente querido faleceu. O luto pode ser uma mudança de emprego, pode ser uma demissão, pode ser alguma mudança no ambiente familiar, alguma frustração que não bem lidada, ela pode desenvolver depressão. Pode ser também deficiência na produção de neurotransmissores no cérebro, ou seja, serotonina, noradrenalina, dopamina, essa é uma questão mais física. Então, a depressão ela precisa ser cuidada, porque se ela não tratada, a pessoa ela acaba perdendo o funcionamento normal na área social, na área profissional, na área familiar e pode chegar até a cometer suicídio. A gente já ouviu falar. Sim. Doutora, a gente fala na educação. Abigail, as pessoas, o primeiro passo, identificou uma pessoa com sintomas de depressão. Qual é o médico? Identificou sintomas de depressão, pode ser consultado 2 profissionais, tanto psicólogo quanto psiquiatra. Se ele for primeiro para um psicólogo, o psicólogo vai avaliar, vai ver a necessidade se tem de medicação ou não, se é uma situação pontual, se é uma situação que vem lá de trás, que a pessoa percebe que é mais uma falta física do que emocional, então aí o psicólogo vai fazer o encaminhamento para o psiquiatra. E vice-versa, se o psiquiatra atender e ver que tem uma grande carga emocional, vai levar para o psicólogo. Uma coisa que eu acho muito importante ressaltar é o papel da família no tratamento de uma pessoa que talvez possa estar depressiva dentro da família. A família ela é muito importante. A família ela é o primeiro contato que o indivíduo tem com o mundo. Então, é na família que a pessoa aprende a se relacionar, a lidar com problemas, ela repete o funcionamento da família. Então, se uma pessoa está depressiva, é muito importante que a família faça parte desse processo. Quando uma pessoa ela tem um apoio social no momento do tratamento, a melhora dela é muito notável e ela consegue manter essa melhora evitando recaídas, deixando de tomar medicamento ou de seguir o tratamento. Maravilha!
Agora eu vou dar um recadinho da TV Ibaiti Online para você e a gente volta já. Até já. Eu fico feliz, você que acompanha a gente, gostaria que você divulgasse o nosso trabalho, o nosso programa, porque é um momento de oração, de evangelização através da TV Ibaiti Online. Muitas vezes a gente vê nas redes sociais assim, aquelas piadas, aqueles vídeos engraçados que as pessoas postam muito rapidamente e muito rápido eles tornam-se uma proporção muito grande nas redes sociais. E quando é uma música católica, religiosa, ou até evangélica, ou uma meditação do evangelho através do padre ou de uma pessoa leiga, são poucos que dão atenção, são poucos que divulgam. A gente vê isso acontecendo na sociedade hoje. Se todos divulgam aquilo que é bom, aquilo que educa a nossa sociedade, o nosso Brasil, o nosso mundo vai ser diferente. Mas enquanto as pessoas estão aí camuflando o Evangelho, a verdade, ela não vai chegar no coração das pessoas. Então seja um evangelizador através da sua divulgação na sua rede social. Estamos aqui voltando com a Abigail Pireyek, psicóloga clínica, falando de assuntos importantes para você e a sua família. Abigail, bipolaridade. Existem pessoas que todo mundo conhece alguém que tá legal e de repente surta, xinga quem está perto, briga com família, briga com o amor, briga com o pessoal do trabalho. É um problema interno? Dá para ser tratado, cuidado? Como funciona a bipolaridade? A bipolaridade pode ser tratada assim. Desmistificando o que se ouve por aí, às vezes a gente chama uma pessoa de bipolar uma pessoa que muda de ideia de uma hora para outra. E na verdade o transtorno bipolar não é uma mudança de ideias, mas é uma mudança de humor, que a gente chama. A bipolaridade ela o quê? É quando uma pessoa ela oscila entre dois humores muito rapidamente. Quais são esses dois humores? Depressão e mania. Depressão a gente já conversou um pouquinho do que acarreta a depressão. E a mania, quando uma pessoa está em um episódio maníaco, ela é como se ela tivesse perdido o freio. Ela tem uma autoestima muito inflada e não quer dizer que a autoestima é algo ruim, mas é uma autoestima muito inflada. São pessoas que começam a gastar excessivamente o que elas não têm. E é diferente de compulsão, isso acontece em episódios muito curtos de tempo. Ela está numa depressão, de repente ela vai e começa a fazer impulsividades, começa a dirigir em velocidade alta, ela fica com um humor irritável, ela fica uma pessoa extremamente agitada. Então, basicamente a bipolaridade é isso, é quando a pessoa passa do estado super agitado, de impulsividade, para um estado depressivo, praticamente prostrado na cama em um curto período de tempo. Ela quer ficar em casa e quando sai calma e de repente estoura, quer dirigir rápido, briga com as pessoas. Sim, às vezes não só quando ela sai de casa, às vezes aconteceu uma situação, ela está depressiva e isso despertou o episódio maníaco dela, que a gente chama, né? A bipolaridade ela tem de dois tipos. O tipo 1 é aquele que a pessoa varia desde um estado depressivo profundo até um episódio completo de mania, a um episódio depressivo profundo, que é o tipo 2, é um estado mais ou menos de mania. Como eu disse, a tristeza ela é uma coisa normal de ser sentida, é uma emoção normal e saudável de ser sentida. E o nosso humor normal deve oscilar entre um período de tristeza, uma onda leve, assim, daí você fica um pouco feliz, de repente uma tristeza, é o andamento normal da vida. A pessoa que sofre de bipolaridade, ela não tem esse equilíbrio. Ela vai de um estado profundo de depressão até a mania. Tem tratamento sim, até hoje nós não descobrimos se existe cura para bipolaridade, mas se a pessoa ela seguir o tratamento certinho, tanto medicamentoso quanto psicoterapia, ela consegue viver uma vida com qualidade. Por que eu digo? Porque quando a pessoa está em estado maníaco, ela acaba prejudicando o funcionamento social dela. Ela acaba prejudicando o seu ambiente de trabalho, a sua família, os seus amigos. Ela não tem esse ajuste social necessário.
Então, a psicoterapia, ela entra para devolver essa autonomia para o sujeito. Por quê? Medicamentoso é o quê? O médico vai lá e ele vai, digamos, a pessoa está em um surto maníaco, ou seja, depressivo. Ele vai lá, vai aplicar o medicamento que é a fase aguda, para conter. Depois vem a fase de estabilização, que é trabalhar com o paciente para tirar ele dessa fase aguda completamente. Trabalhar as suas questões. E a fase de manutenção, que é manter ele, digamos assim, ajustado. E aí entra a psicoterapia para trabalhar com o paciente, desenvolvendo habilidades para ele desenvolver essa autonomia, para ele entender a condição dele, o que ele pode fazer por ele mesmo, trabalhar as habilidades dele para ele poder retomar o seu funcionamento social. Legal. Outro problema, pessoal de casa, comum muitas vezes, ansiedade. Tem pessoas que nem dormem, ela sabe que vai ter uma entrevista semana que vem, ela sabe que vai ter um exame, ela sabe que ela vai encontrar com alguém, ela fica numa ansiedade que ela não come ou come muito. Ansiedade. Como que identificar e como cuidar, como tratar da ansiedade? Um certo nível, assim como o estresse, um certo nível de ansiedade também é normal. É o esperado de um ser humano quando ele vai passar por situações que não são comuns a ele, que tiram ele da zona de conforto. O problema é quando isso afeta a vida dele, a rotina dele. Uma pessoa ansiosa pode ser muito confundida com depressão também, só que a diferença é que uma pessoa ansiosa, o pensamento dela não para. Uma pessoa depressiva, ela tem fadiga, ela não tem ânimo nem para pensar, ela tem pensamentos inferiores. A pessoa ansiosa não, o pensamento não para. E às vezes esses pensamentos que as pessoas ansiosas têm são paralisantes. É um medo do futuro, ou às vezes é um excesso de preocupação não só com o futuro, mas com o que as pessoas pensam dela. E a ansiedade, ela pode ser desencadeada por eventos que ela passou na vida, traumas que ela passou. O que pode ser trauma? Pode ser um assalto que ela passou, ou às vezes quando ela teve que apresentar um trabalho, seja no seu ambiente profissional ou acadêmico, e não teve um bom desempenho, isso pode desencadear ansiedades para outros momentos, acidentes, perdas, tudo isso gera ansiedade. E o que a ansiedade é? Pensamentos excessivos de preocupação, medo do futuro, e pode ter sintomas físicos também, que é o coração acelerado, a falta de ar, e às vezes se isso vai aumentando de grau, pode vir a se tornar pânico, porque a ansiedade ela se manifesta de diversas formas, pode ser agorafobia, pode ser pânico, pode ser estresse pós-traumático e pode ser também transtorno obsessivo compulsivo. Legal. Vou dar mais um recadinho da TV Ibaiti Online e a gente volta já com a Abigail Pireiek, psicóloga clínica. NP Diário na TV, o telejornal diário do Norte Pioneiro. Fruto da parceria entre o NP Diário, referência em informação, e a TV Ibaiti Online, o mais moderno conteúdo audiovisual do Norte Pioneiro. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, uma nova edição. Ou quando e onde quiser, aqui na TV Ibaiti Online. Olá, estamos voltando agora com o último bloco do programa Direto ao Ponto, com a Abigail Pireiek, psicóloga clínica, e vamos falar de um assunto muito importante. Abigail, obsessão. É complexo? Como identificar? Como tratar? E o que significa? O que define obsessão? Obsessão, o que a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo, nada mais é do que um tipo de ansiedade, como a gente já conversou. O que é? A obsessão, ela é gerada no pensamento. A compulsão é o comportamento. É a realização para você lidar com esse pensamento. Então, como eu disse, a ansiedade pode ser gerada por situações que aconteceram no passado. Então, às vezes, você esqueceu o seu ferro de passar roupa ligado e sem querer você teve um pequeno acidente. Então, às vezes, se você não souber gerir esse momento, lá na frente você pode desenvolver um pensamento obsessivo, de você ficar pensando o tempo inteiro
que você não desligou o ferro, é você sair de casa, mas o seu pensamento fica lá dentro de casa, não desliguei o ferro, a casa vai pegar fogo, e aí começa a vir esses pensamentos destrutivos de que algo que você fez vai trazer dano para outras pessoas. E aí entra o comportamento compulsivo, que é para você tentar aliviar a tensão desse pensamento obsessivo. O que você faz? Você vai e confere o ferro de passar roupa umas 10 vezes. Até você se sentir, não, realmente eu desliguei. Desligou o gás. Exatamente, o gás. Gás é muito comum, a gente vê pessoas muito preocupadas. Quando você vai trancar seu carro, você ativa e desativa o alarme várias vezes até você ter certeza. Exatamente. Então, claro, a gente ter uma preocupação é normal. Agora, quando isso começa a afetar a sua vida, quando você começa a chegar atrasado em compromissos, porque você tem que levar um certo tempo até você sentir que tá ok, quando você lava a mão várias vezes por medo de que você vai prejudicar outra pessoa ou se prejudicar porque você pegou em alguma maçaneta que outra pessoa pegou, aí a pessoa já começa a perder a qualidade de vida, ela começa a se sentir estressada, acaba não saindo de casa, porque aí é todo um ritual que a pessoa tem que fazer. E é isso. Obsessão no amor? Existe? Pessoas obsessivas por alguém? Existe. E é mesmo tratamento? É a mesma identificação? Olha, aí depende muito do histórico de vida do sujeito. Aí precisa ser analisado o histórico de vida desse sujeito, quais foram os relacionamentos anteriores que ele teve, como foi o ambiente familiar dele, como ele aprendeu o que é o amor. Às vezes ele teve um exemplo de um amor obsessivo e ele repete isso. Às vezes a pessoa entende que amor é controlar a pessoa o tempo inteiro, é ter que estar com a pessoa o tempo inteiro. Então, às vezes isso é um comportamento aprendido. Então, isso varia muito do histórico da pessoa. Às vezes ela tem medo de que se ela não estiver com a pessoa o tempo inteiro, ou sabendo onde a pessoa está o tempo inteiro, ela está perdendo alguma coisa. Mas aí varia de sujeito para sujeito. Abigail, eu estou muito feliz com a oportunidade de ter você aqui. O pessoal de casa tem certeza que aprendeu muita coisa importante. Como as pessoas de casa podem te achar, tirar alguma dúvida, falar com você? Passa o seu contato pra gente. Então, uma das formas de contato comigo é através da página do Facebook, que é psicóloga Abigail Antonella, com 2 L's Pireiek. Pode ser através da clínica mesmo, onde eu atendo, que fica na cidade de Ibaiti, na rua Joaquim da Silva Reis, número 369. Eu atendo para Ibaiti e região. E pode também ser através do meu WhatsApp, que é o DDD 41, é o 992 37 07 35. Muito feliz por você estar aqui. Logo espero ter você de volta. Você de casa, ficou com alguma dúvida? Fala com a doutora. Então, galera, esse é o programa Direto ao Ponto, aqui da TV Ibaiti Online. Em breve a gente está de volta. Até mais. Obrigado, muito obrigada pela oportunidade. Eu só queria fazer um comentário. É muito comum nós, como psicólogos, escutarmos que psicologia é coisa de louco e muitas vezes isso impede as pessoas de procurarem o serviço de psicoterapia. E na verdade, nós estamos sempre acostumados a ir ao médico quando a doença já está instalada. Nós não temos o hábito de, em caráter preventivo, ir antes que as coisas aconteçam. Então a psicologia também serve para isso. Às vezes você não precisa ter algo crônico acontecendo naquele momento. Às vezes a psicologia ela vem para te ajudar a desenvolver estratégias para ter mais qualidade de vida, para ter estratégias para se organizar e a lidar com questões antes que elas se tornem crônicas. Maravilha. Fica aí a dica para você que está em casa. Abigail Pireiek, psicóloga clínica, e até breve no programa Direto ao Ponto, aqui da TV Ibaiti Online. Obrigado.